Oi meninas, boa noite. Já com... Deixa eu ver quem é que entrou ali. Minha advogada linda. Muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui. Essa é uma live do Grupo de Apoio Esperança, trazendo para vocês um assunto de suma importância. Mas o que é o Grupo de Apoio Esperança? O Grupo de Apoio Esperança é um grupo que nasceu no coração da Cida Ferreira, nossa mãe, né? Ela cuida de todos nós com muito carinho. Ela teve câncer. Ao voltar do tratamento, ela decidiu que o que ela viveu, ela iria utilizar para ajudar outras pessoas, ajudar outras famílias. E em 2014, nasce em Marabá, Grupo de Apoio Esperança. Da família Ferreira para a sua família, para o nosso coração. No grupo nós temos vários pacientes, né, com câncer em tratamento, outras curadas, muitas histórias de sucesso. Nós temos também, além das pessoas em tratamento de CA, as pessoas que já estão curadas de CA, nós temos as famílias dessas pessoas. E o grupo, ele tem como princípio cuidar das pessoas, cuidar dessas famílias, dar o suporte necessário para aquelas pessoas que precisam dessa proteção, desse cuidado. E faz um trabalho grandioso, maravilhoso, por toda a cidade e também por toda a região. O Grupo de Apoio Esperança tem encontros mensais, olha só, encontros mensais. Só que em período de pandemia, o nosso encontro é aqui, você na sua casa e eu aqui na minha casa, esperando um médico gato lindo, 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 que vai conversar conosco. Olha só, ele se formou em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, lá da terrinha, viu, do Pão de Queijo. E olha só, depois, além de ter participado dos projetos de extensão da faculdade, de pesquisa, ele foi fazer, olha só, estágio de clínica médica na Dinamarca. E depois ele foi lá para Viena, na Austrália, fazer dermatologia, né? Ele fez cirurgia em Chicago e ele volta novamente para Belo Horizonte, para o Brasil, é claro, né? E é o nosso lindo médico dermatologista. De hoje é sim a saúde da pele. E eu tenho certeza que todas as perguntas que vocês já enviaram e que vão enviar durante a nossa conversa, ela vai trazer muitas respostas. E com certeza vai nos direcionar nesse cuidado, nessa atenção que nós temos que ter com a nossa pele, principalmente para as meninas que estão fazendo tratamento. É muito, muito importante que todas vocês já estejam aí com o caderninho e com uma caneta para anotar as dicas, para anotar as informações, porque a pele, ela é um dos tecidos mais importantes do nosso corpo. Afinal de contas, é ela que mantém todas as outras coisas no lugar, não é isso? Então vamos aguardar, eu já convidei o nosso doutor Luiz Alberto, eu tenho que me esforçar para não chamá-lo de meu menino, né? Até porque aqui eu vou estar falando com o doutor Luiz Alberto e isso tem que ter, né, essa referência. E olha só, eu estava aqui olhando no currículo dele, além da sólida formação, esse menino, ele tem algo assim, ele tem... Eu não consigo expressar o que a gente consegue perceber nas imagens que ele coloca no atendimento, dentro do consultório. É algo extraordinário de um ser humano fora de série, né? Aquele ser humano que a gente sabe que aprendeu lá atrás, lá com a mamãe, com o papai, que servir tem que ser
com qualidade, tem que ser com a essência humana. Isso é muito, 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 muito importante. E eu estou muito feliz, né? Estou só aguardando a chegada. Eu tenho certeza que ele já deve estar por aí, né? Até porque ele já está online, precisa estar só na nossa página para que a gente possa estar aqui convidando para essa conversa. E mais uma coisa, gente, olha só, durante essa nossa conversa, eu tenho certeza que o Luiz Alberto, ele vai trazer muitas informações. Então, tenha às mãos um papelzinho, uma caneta, para que você possa anotar essas orientações. Não é todo dia que nós temos um médico disponível para falar como nós devemos cuidar da nossa pele, principalmente quando nós estamos fazendo um tratamento que, de certa forma, ele consome um pouco daquilo que a gente tem, que é vida. Luiz, eu estou muito feliz de estar falando aqui, que eu não posso te chamar de meu menino mais, porque agora você é meu doutor, né? Então, seja bem-vindo, gratidão, muita gratidão. Estava falando do seu currículo aqui para as meninas, que linda trajetória, que linda caminhada, parabéns! Parabéns mesmo, eu tenho muito orgulho de ter passado nessa história, de ter convivido com você. Seja muito bem-vindo aqui na Família Esperança, seja muito bem-vindo às minhas divas. Eu tenho certeza que todas elas querem muito aprender com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer te rever depois de tanto tempo, né? Ai, mas que bom que a gente sempre se encontra, né? É verdade. Você deu uma olhada naquelas perguntas que as minhas divas mandaram para você? Olhei sim. Só antes, só me fala uma coisa. Como é que eu faço para os meus pacientes verem? Ou no meu Instagram eles já estão vendo? Não tem esse aviãozinho que está aqui do lado? O Você está aviãozinho vendo? tem. Isso. Você só encaminha para eles. Você vai mandando para todos da sua rede. Você Todos. pega, clica no aviãozinho que ele vai te levar direto para a tua página. Entendi. E só vai clicando no nome de todos os seus pacientes, que com certeza vão abrilhantar o nosso bate-papo, a nossa conversa, o nosso encontro. As minhas divas estão todas aqui ansiosas, porque eu disse que o médico, além de ter um currículo extraordinário, é lindo. Ah, é? Gostei. Obrigado. Muito obrigado. Acho que eu mandei para o Você pessoal aqui. conseguiu uma. Eu mandei. Vamos ver se foi. Então, você está chegando aqui. Eu olhei todas as perguntas, sim. Aí, queria ver como é que você vai sugerir que eu vá respondendo. Se você pergunta, eu respondo. Se eu vou respondendo na ordem que eu achar conveniente, o que você prefere? Olha só, eu acredito que a seleção que você fez, do formato que você fez, naquilo que você cria aquele cronograma do que é melhor enquanto médico, seria muito mais interessante do que eu te fazer perguntas. E aí, num intervalo ou outro, eu posso fazer alguma colocação. A única coisa que eu quero que você deixe bem claro que não é só passar creme, que não é só a pele que a gente tem que cuidar. A gente cuida disso, mas internamente também, com bastante água, frutas, verduras, com uma alimentação de qualidade. Eu acho que é super interessante você começar falando isso. Entendi. Tá. Antes de falar essa parte, deixa eu só me apresentar e falar. Não sei se você me falou o motivo de eu ter sido convidado para o grupo. Você falou? Não, mas eu quero que você fale. Primeiro, porque eu disse que você é filho da minha diva Margarida, né? Porque minha mãe faz parte do grupo Esperança, né? Minha mãe é portadora teve câncer de mama aproximadamente uns 8 anos, não me engano.
E aí, por isso, ela entrou no grupo, né? Aí eu vejo ela participando do grupo desde então, né? Ela até fez uma live foi mês passado, se não me engano, como entrevistadora. E ela pediu para eu participar. Eu achei interessante e válido, até porque eu sou profissional de saúde, também conheço o lado do paciente, por a minha mãe é, ter sido portadora, né? Depois de 5 anos, eu considero como curada, né? Aí só vai fazendo acompanhamento. Mas aí achei interessante participar, até para contribuir para as demais. Tem muitas pessoas que ainda estão enfrentando o câncer, né? E muitas orientações são importantes. Então a ideia de ter sido convidado foi essa. E hoje em dia, eu sou dermatologista, né? Lido também com o quadro de dermatologia oncológica e também com as consequências dos pacientes que lidam com a quimioterapia, a radioterapia e os efeitos colaterais dela. Então, tem essa questão. Tá? Agora, posso partir para as dúvidas que vocês comentaram. Tá? Vocês Fica à falaram, vontade. A casa é sua. que continua muito boa de comunicação, desde a época quando eu era bem pré-adolescente, hein, Ju? Que bom. Ai, que bom que você lembra. Só para diferenciar 3 coisas aqui, para facilitar o entendimento. Tem a pele, cabelo e unha. São 3 partes que a dermatologia estuda que tem comportamento diferente, tá? Então, às vezes é bom a gente separar uma coisa da outra, que cada um tem um comportamento. O cabelo e a unha até se aproximam em parte. Então, vamos falar um pouco dos dois, porque facilita um pouco. Mas a pele é bem diferente, tá? Os cabelos e as unhas, elas têm um ciclo, né? São partes mortas, na verdade. A parte que a gente vê é uma parte morta. Tem a raiz onde cresce, mas o que a gente vê realmente é morto. Só que a parte que multiplica, onde vai crescer, ela tem uma alta taxa de multiplicação, tá? Então, tudo que afeta a multiplicação celular em grande quantidade, ela vai afetar a unha e os cabelos muito rápido, tá? A quimioterapia e radioterapia, quando ela é localizada, ela afeta bastante os cabelos e as unhas por isso. Porque para repor essas células que vão crescendo eternamente, é preciso que tenha uma taxa de reprodução dessas células muito alta. Então, uma das primeiras células a ser afetadas são das unhas e dos cabelos. É por isso que afeta as unhas e os cabelos, tá? Outras células que são muito afetadas nos tratamentos oncológicos, que também multiplicam muito rápido, são das glândulas da pele, são as glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, que elas multiplicam também muito rápido. E então, geralmente, isso resseca a pele, porque essas células, elas são comprometidas no tratamento, pelo menos temporariamente. Então, elas tendo a função delas comprometida, a pele fica mais ressecada, com menos oleosidade. Então, o princípio da quimioterapia, de toda a quimioterapia, é combater uma célula que está multiplicando muito rápido, que é o câncer, né? A única coisa que é comum entre as centenas de tipos de câncer é que as células multiplicam muito rápido. Então, as medicações, por mais inteligentes que elas sejam, elas combatem, de alguma forma, a multiplicação acelerada. E o efeito colateral que tem no organismo, na maior parte das vezes, são nas células que se multiplicam rápido. Na pele são as glândulas, na maior parte das vezes, e nos cabelos. E os cabelos e as unhas, né, na região, na raiz deles, onde estão nascendo. Então, por isso, então a base de qualquer efeito colateral da quimioterapia vai ser esse, tá? Com relação... Então, consequentemente, começou a quimioterapia, a pessoa, o paciente, ele vai sentir as unhas quebrando, fraca, o cabelo caindo, que é um processo normal do tratamento. É isso, né? Sim, aí tem que diferenciar os tipos das quimioterapias, né? Existem também dezenas de tipos de medicações de quimioterapia. Tem algumas
que tem uma agressividade maior para, por exemplo, glândulas sudoríparas, para as glândulas sebáceas, tem os que têm uma agressividade maior para cabelos e unhas, tem outros que têm uma agressividade pequena nessa parte. Depende basicamente de qual a medicação que vai ser feita, entendeu? E também depende do organismo de cada pessoa. Tem pessoas que são mais resistentes, tem pessoas que são menos resistentes. Assim como tem pessoas que o quimioterápico resolve muito pouca coisa. E aí tem que partir para a cirurgia, tem que partir para o imunobiológico. Então depende dessas variáveis. Entendeu? Excelente, até porque a gente encontra pessoas fazendo tratamento e que muitas das vezes está com câncer de mama e o cabelo continua do mesmo jeito, a pele, né, da mesma forma, e outra pessoa que está com o mesmo tratamento, com o mesmo tipo de câncer, fica carequinha logo, já fica com a pele mais ressecada, já tem uma deficiência maior, não é isso? Isso. Então depende da individualidade da pessoa e depende do tipo da droga. Também depende do tempo em que foi feito esse tratamento, né? Às vezes é um ciclo muito curto, dependendo do tratamento é um ciclo maior. Aí é variável, né? Muito nesse sentido. Isso focando na quimioterapia especificamente, né? Sim. As pessoas tratam como quimioterapia qualquer medicamento, mas existem vários tratamentos para câncer. Existem hormonioterapia, que basicamente só afeta o hormônio, inibe o hormônio. Isso provavelmente não vai afetar tanto a pele. Pode afetar, claro, mas afeta menos. Né? Essa questão da reprodução celular afeta menos. Tem alguns antineoplásicos que são realmente focados na multiplicação celular, que é esse que eu estava enfatizando com vocês. E tem algumas medicações, que são os imunobiológicos, que eles são medicações inteligentes e, em geral, eles afetam, em especial, as células realmente cancerígenas. Aí tem menos efeito em outros sistemas, como, por exemplo, a pele, cabelo e unha. Entendeu? Aí tem que diferenciar qual que é o tipo de tratamento. A minha mãe, por exemplo, ela começou com... Ela fez uma radioterapia, depois ela fez uma cirurgia, depois ela fez a quimioterapia, depois ela fez a imunoterapia. Então são vários passos, e às vezes o pessoal fica meio confuso nesse passo. O cabelo dela só caiu quando ela fez a quimioterapia. Na imunoterapia não caiu. Tá? Então cada medicamento tem um efeito colateral. E ainda tem uma forma de preservar o couro cabeludo de não chegar o remédio, né, no couro cabeludo ou diminuir um pouco essa chegada usando uma bolsa térmica gelada no couro cabeludo. Não é muito comum aqui no Brasil, mas no exterior tem. Se ligaria essa bolsa térmica no couro cabeludo logo antes de fazer a quimioterapia, e depois que terminasse a quimioterapia desligaria. Que em teoria, quando tem a circulação maior quantidade da droga, iria isolar o local onde faria o efeito colateral mais desejado, no caso ali, que seria da queda do cabelo. Lógico que aquelas náuseas, vômitos não iam cessar, mas a questão do cabelo reduziria um pouco, tá? Tem uma pergunta aqui na telinha que eu acho super interessante, é da Cida, e ela diz assim: Luiz Alberto, fiz quimioterapia há 7 anos. Meus cabelos nasceram com volume bem menor e ficou um lugar que o cabelo nasceu pouco e cai muito. O que eu faço para fortalecer o cabelo? Tá. Eu vou contar o exemplo de uma paciente minha que está inclusive assistindo aqui a live, tá? Essa paciente teve câncer de mama, assim como muitas mulheres do grupo. Depois veio e nasceu o cabelo, mas nasceu o cabelo um pouco mais fraco, né? Aí ela foi indicada para ir ao meu consultório e quando eu fui avaliá-la, ela tinha 3 causas de queda de cabelo, tá? Uma delas era a quimioterapia, tá? Que ela já tinha acabado recentemente, já estava iniciando a imunoterapia. A outra causa
era um distúrbio de zinco, tá? Deficiência de zinco. E o terceiro, se não me engano, era deficiência de ferro. Eram 3 deficiências, certo? A questão da quimioterapia, mais cedo ou mais tarde, iria passar mesmo. E essas outras deficiências, aí eu tratei a deficiência. Tratando a deficiência, o cabelo dela foi ficando mais forte. Eu até usei também minoxidil para poder fazer o cabelo crescer mais rápido, tá? E depois eu suspendi e ficou sem usar nenhuma medicação, entendeu? Então depende da causa. Só a quimioterapia, em teoria, é reversível. É reversível e aí tende a crescer depois. Aí tem que investigar se tem alguma outra causa. Até pode ser que algum folículo possa ter morrido, tudo bem. Aí tem que investigar. Tem que olhar com uma lupa no couro cabeludo para ver se naquele local ainda tem algum pelo viável ou não. Aí tem que olhar cada caso. Mas como Então, regra, você já tem uma consulta em Marabá, olha aí. é verdade. Ó, dia 13, dia 13 de agosto eu estou chegando em Marabá, viu? Para quem quiser. Cida, agenda o seu dia. Para quem quiser, dia 13 de agosto eu estou chegando aí. Eu vou ficar 5 dias aí. Só 5, Então, muito pouco. uma vez por mês eu vou aí, então se não der em agosto, vai para setembro. Então tem que avaliar outras causas, tá? Se já terminou a quimioterapia, tem que avaliar outras causas. Durante a quimioterapia é mais complicado de tratar. Lógico que a gente pode investigar outras causas durante a quimioterapia e tratar as outras causas. Mas a causa principal, que é a quimioterapia, não tem como modificar. Até porque o principal é tentar erradicar o câncer, ou pelo menos controlar, né? Que é o mais importante. E outra coisa que o pessoal perguntou, acho que de cabelo, tinha sido isso que tinham perguntado. Alguma outra coisa do cabelo que perguntaram durante aquelas perguntas, ou eu esqueci de alguma coisa? Não, não, tá bem tranquilo em relação ao cabelo. Agora aqui é mais em relação à pele mesmo, né? Aí nós temos várias perguntas. Temos pergunta de quando deve iniciar, né, o tratamento, os cuidados para minimizar a questão dos efeitos colaterais. Nós temos questões aqui referente a melasma, várias outras coisas. E aí você faz esse apanhado e traz para gente, que eu acho que é melhor do que eu ficar te fazendo pergunta. Entendi. Com relação à pele, aí vamos lá. Tinha umas perguntas que fizeram assim, qual é o melhor tipo de hidratante de creme que a gente usa? Sim. Não existe um tipo de pele do paciente oncológico, assim, uma regra, né? Porque o paciente ele já tinha um tipo de pele, uma cor de pele, uma oleosidade de pele, antes de começar o tratamento. Como via de regra, a pele vai ficando um pouco mais ressecada, porque as glândulas vão produzir menos secreção, seja a glândula sebácea ou sudorípara, né? Às vezes tem uma radioterapia associada, mas um ressecamento maior, que eu poderia falar assim como algo parecido entre os pacientes é isso. Fora isso, não tem tanta semelhança, aí dependeria de cada caso. O tipo de hidratante que se usaria, aí dependeria um pouco do tipo da pele anterior, né? Antes de fazer a quimioterapia. Foi perguntado se iria usar um hidratante com cheiro, sem cheiro. Aí depende. Se a pessoa já tem um componente alérgico antes, aí realmente é proibitivo usar um hidratante que tenha mais fragrâncias, que senão vai atacar a alergia daquele paciente. Mas se por um acaso o paciente não tem nenhuma quantificação da parte de alergia previamente, então não tem nenhum problema de usar o creme hidratante com fragrância, tá? Então seria, hein, Luiz? Então seria que o creme hidratante seria aquele que fosse da melhor preferência do paciente, porque não existe um creme específico para alguém com tratamento de CA, é isso? Isso, justamente. Aí o que tem de restrição, às vezes, é se o paciente tem algum machucado na pele, seja porque está fazendo uma radioterapia associada, aí passa a ter restrição. Por exemplo, se tem uma ferida
Às vezes faz uma radioterapia, machuca, deixa irritada a pele, aí já não se pode usar um hidratante que tenha ureia, porque hidratante com ureia irrita. Aí já passa a ter restrição. Mas a pele ressecada, pura e simplesmente, não restringe. Entendeu? Que é a regra é Entendi. ficar mais ressecada. Tá? Mas a pessoa, às vezes, a pessoa é jovem, tem um monte de espinha, começar a passar um monte de creme no rosto, vai encher de espinha. Aí não vai ser legal. Aí tem que ver o tipo da pele, porque às vezes não, só a regra de passar muito creme vai até prejudicar. Entendeu? Tem uma pergunta que eu não sei se você viu. Ela fala que ao final da radioterapia, a pele continua muito escura. O que fazer para que essa pele volte ao normal? Para que ela possa clarear novamente? Aí depende do motivo de ter escurecido. A radioterapia é uma radiação que está chegando naquela região, né? Por ser uma radiação, ela pode gerar uma queimadura, mesmo que uma queimadura de menor proporção, ou pode fazer um dano solar crônico, né? Semelhante do que o Sol faz. Se for semelhante ao que o Sol faz, depois pode-se utilizar clareadores, tá? Se for como se fosse uma queimadura, aí é um pouco mais complexo, porque aí não é só a superfície da pele que foi danificada. Às vezes o tecido gorduroso, que é logo abaixo, ele foi danificado. E aí aquela pele não é uma pele normal, é como se fosse um couro duro. E aí aquela pele pode ser que fique com uma consistência diferente e não tenha muito o que ser feito. A cor em si, pode-se usar clareadores, mas a consistência vai depender do tipo de tratamento. Às vezes o paciente fez uma sessão de radioterapia muito extensa, repetidamente, fez uma cirurgia muito complexa no local, teve uma retração, teve infecção, e aí ficou uma cicatriz grande e escureceu, nem sempre aquele local vai ficar esteticamente bom por todos esses pontos, mas simplesmente clarear é possível, tá? Mas não é um Entendi. clareamento, às vezes a cicatriz que é o maior problema. E aí, Tem emendando uma. a pergunta, que é a Sim, parte do melasma depois, o isso. melasma em si é um problema estético, né? Pode geralmente dar no rosto, e caso lá essa região seja a sede do tumor, onde foi feito algum tratamento, uma radioterapia ou uma cirurgia, aí até justifica ter associação com o tratamento. Fora isso, não tem tanta associação com o tratamento, a não ser que o remédio que foi usado, ele gere uma maior sensibilidade à luz, que algumas medicações geram essa maior sensibilidade. Inclusive, tem algumas medicações quimioterápicas que favorecem o aparecimento de câncer de pele. Que aí o paciente tem que ficar indo no dermatologista cada 2, 3 meses, porque ele enche de câncer de pele, como por exemplo, carcinoma espinocelular, carcinoma base celular, igual o Dr. Rodolfo Amoro comentou na live de alguns dias atrás. Então, a quimioterapia ela também favorece isso, que deixa a pele suscetível a esses cânceres. Entendeu? Entendi. Doutor Alberto, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A questão do melasma, né? As pessoas têm muitas questões em relação ao melasma. Eu já ouvi falar que melasma não tem cura, que você precisa cuidar eternamente e ameniza isso com cuidado. Essa é a sua orientação? O melasma é uma doença crônica, assim como a pressão alta, né? E assim como alguns cânceres metastáticos hoje em dia viraram, né? Uma doença crônica. A gente tem que conviver com ele eternamente. Mas o que quer dizer isso? Não quer dizer que a gente não possa ter um bom resultado, um bom tratamento. Quer dizer que, de tempos em tempos, tem que ser feita uma manutenção, uma medicação para poder controlar e também não pode bobear, né? No caso do melasma, não pode ficar sem
passar protetor solar, não pode ficar sem proteger quando sair no sol, sem usar boné, não pode ficar sem usar um clareador de tempos em tempos. Essa é a regra do melasma, regra de ouro do melasma, entendeu? E Entendi. ainda com relação a essa questão de sol, o pessoal pergunta muito de vitamina D e tudo mais. E paciente oncológico, inclusive, ele fala assim, mas se eu pegar sol, eu vou ter câncer. Se eu não pegar sol, eu vou ficar com pouca vitamina D. Aí tem muita... é tudo isso daí, né? Associado. Aí qual que é a orientação? A orientação de um dermatologista, né? É o equilíbrio, certo? A pessoa tem que evitar de ficar com uma exposição excessiva. Se a pessoa tem deficiência de vitamina D, ela tem que ter uma exposição frequente ao sol, né? Mas também não precisa ser uma exposição excessiva. E não precisa ser nos horários de pico todos os dias. Ela precisa de uma exposição diária, em alguns minutos, mas não é para poder ficar o dia inteiro no sol, o dia inteiro de biquíni no sol, por exemplo, porque senão vai queimar, vai favorecer o aparecimento de câncer de pele e danificar essa pele, né? Mas, ao mesmo tempo, ficar o dia inteiro escondida dentro de casa também pode dar baixa de vitamina D, né? Então, a questão é o equilíbrio. Pode sair um pouco de casa, proteger as áreas nobres, né? Proteger o rosto, proteger o colo, proteger braço, por exemplo, né? De preferência. Lógico que se a única está na época de frio, se é o único lugar onde vai expor o sol, pode expor um pouco ao sol, desprotegido, para poder ter vitamina D, mas nada de excesso e evitar os horários de maior pico para não danificar tanta pele. E lembrando que quem estiver fazendo quimioterapia, dependendo da medicação, a pele vai ficar muito sensível ao sol. Aí tem que tomar bastante cuidado com isso. Na dúvida, dose da vitamina D e ver se ela está baixa. Se ela não estiver baixa, fica menos preocupado com isso. Entendeu? Tem uma outra situação que a gente sempre ouve muito falar, é a questão das crendices, né? Que não é só a luz do sol que pode prejudicar principalmente quem tem melasma. Eu falo isso porque eu tenho melasma e eu vivo o tempo todo procurando formas de coibir, né? Diz que a própria luz, né, dentro de casa, ela também pode fazer com que ele apareça. E aí, mesmo que você não vá ao sol, que você não saia de dentro de casa, você deve sim usar o protetor solar. É este também o seu conselho? Existem dois tipos se for dividir grosseiramente, né? Dois tipos grosseiramente de fatores de luz que causam o fotodano, né? Ou o escurecimento de pele, né? A luz visível e a luz não visível. A luz visível, que é essa dos aparelhos que a gente vê em casa, lâmpada, ela pode aumentar o melasma, mas comparativamente com a luz não visível, a radiação UV, essa que a gente sai na rua, do sol batendo na gente, ela é menos danosa. O que eu oriento a um paciente preocupe-se com a luz natural do sol e em casa, caso seja possível, evite a exposição, né? O que acontece na maioria das vezes no Brasil é o seguinte: a pessoa que é muito preocupada, às vezes ela fica preocupada durante um mês, dois, com tudo, com o sol e com a luz dentro de casa, mas depois de um tempo ela relaxa em tudo. Não passa protetor solar, depois vai para a praia, fica lá sem nenhuma proteção. Então, às vezes, o excesso de informação e o excesso nessa forma de se organizar assim, eu acho até um pouco prejudicial. O ideal é a pessoa ter uma rotina diária de proteção e manter aquilo. É assim que eu preconizo com os pacientes, é assim que eu faço. Porque danos menores, tipo uma radiação
a luz visível, que é mais fraca, se o paciente está com melasma refratário, que não está melhorando, aí a gente pega pesado com ele. Mas o paciente está tratando com protetor solar em horário diurno e usando boné, chapéu e está conseguindo tratar, eu relaxaria com ele no período noturno com a luz em casa. Mas se ele não está melhorando nada, fazendo todas as atividades ao ar livre, protegendo, aí teria que pegar pesado, inclusive, em casa. Aí depende de cada caso. Entendeu? Entendi, muito bacana essa sua Falar. explicação e super interessante para a gente, né? E aí tem uma pergunta que eu achei muito bacana, muito pertinente, sobre as carequinhas, né? Eu estou fazendo tratamento, terminei meu tratamento, estou carequinha. Quais são os cuidados que eu tenho que ter com essa carequinha? Ó, da carequinha, tem uma brincadeira que eu falo, que o paciente calvo, vou falar do calvo da alopecia androgenética, né? Daquele que a gente brinca, que é o careca mesmo, né? Do careca que elas gostam mais. E a gente fala que ser careca não é doença e não tem problema, é só questão estética, né? Meu pai é calvo, eu discordo um pouco por dois motivos. Primeiro, a pessoa que vai ficando mais calva, o cabelo também serve de proteção. Aí a pessoa às vezes vai levantar, bate a cabeça no armário e machuca, né? Então o cabelo também serve de proteção. Então quem está com a carequinha tem que tomar cuidado redobrado para não machucar a cabeça. Porque qualquer coisa que bater na cabeça, não tem cabelo para proteger, tá? Esse é o primeira regra. A outra proteção que o cabelo confere, e às vezes a gente só vai notando isso quando vai ficando careca, é proteção do sol. Eu acho que mulher, em geral, não passa protetor solar na careca. Homem também não. Ou no cabelo, né? Não precisa, porque tem o cabelo. Mas aí quando o cabelo cai e vai para a praia ou vai para algum lugar, queima, né? Então, vai ter que proteger essa região para não queimar. Se não tiver um boné positivo, vai ter que pegar aquele protetor solar spray e jogar na região. Senão vai queimar mesmo. Vai descamar, vai machucar, vai dar bolha, tudo mais. Então, a proteção solar é importante até para evitar... Não estou falando nem do câncer, porque às vezes o cabelo vai crescer depois de alguns meses. Aí não costuma dar câncer tão rápido. Mas de machucar mesmo. De machucar e ficar bem desagradável. E com relação a cortar ou não cortar o cabelo quando começa a cair, aí é muito particular da pessoa. Acho que o pessoal acaba ficando na dúvida com relação a isso também, né? Tá caindo, não tá caindo, termina de cortar, não termina de cortar. O ciclo do cabelo, quando ele está na quimioterapia, se começou a cair de um lado, provavelmente vai cair tudo. Então, quanto a isso, aí não tem muito o que fazer, não. Pode ser que fique um fiapinho ou outro, mas se aquela pessoa não está fazendo aquela proteção térmica do couro cabeludo e aquela medicação ela dá tendência à queda, provavelmente vai cair tudo. Às vezes os pacientes optam por raspar para evitar de ter que ficar limpando a casa toda hora com um fio de cabelo, ainda mais mulher com cabelão, fica toda hora limpando a casa. Ou ficar aquelas áreas peladas. Mas isso não é obrigatório nem raspar ou deixar de raspar, isso é indiferente, o cabelo vai cair. Nesse ponto aí não faz muita diferença não, tá? Mas aí com relação ao cabelo voltar a crescer depois, é aquilo que eu comentei, né? Ver se tem uma causa associada, além da quimioterapia, para poder ver se acelera o processo de crescimento. O minoxidil é uma das formas de acelerar esse processo de crescimento. Tem também polivitamínicos que podem vir a ajudar. Tá? Tem uma outra pergunta que eu mandado, Sim, que é sobre unha. sim. Unha cair. Cunha. A unha cair é o mesmo princípio assim no cabelo, né? Dependendo da medicação, a raiz da unha vai afetar o crescimento. E quando não cresce a unha por um tempo, a unha fica sem a conexão com a raiz, aí ela solta. Mas aí depois, quando a unha voltar a ter atividade, ela vai crescer novamente. Entendeu? Entendi. Uma outra coisa que está sendo colocada, inclusive pela nossa diva Margarida, né? Olha só, minhas mãos estão cheias de pontinhas pretas.
O que fazer para retirar essas pintas que a cada dia vai aumentando? Isso é um processo que acontece praticamente com todas, né? Tanto na mão como no braço. Monte de sardinhas. Tá, a questão das sardinhas, aí nós temos que diferenciar duas coisas. Tem que diferenciar o que, que tem a ver com a quimioterapia e o que, que não tem a ver com a quimioterapia. Tá? As mulheres, ou os homens em geral, com o passar dos anos, sem proteger do sol, vão tendo uma doença que a gente chama de melanose solar. Ou tem o próprio melasma associado também. E essa doença, ela dá esses vários pontinhos pretos. E com o passar dos anos, quem tem isso demonstra que tem uma tendência a longo prazo a ter câncer de pele, tá? Aí, nesses casos, se quiser tratar, aí tem que fazer tratamento estético de laser, ou um microagulhamento, ou várias sessões de peeling. Mas ali é um indício de que a pessoa já pegou bastante sol na vida e que tem que evitar de pegar mais sol para não ter câncer de pele, tá? Mas a quimioterapia, ela só aceleraria esse processo se ela tiver alguma predisposição a dar uma sensibilidade maior à luz, que não é toda medicação que dá. Entendeu? Entendi. A Elisângela está colocando aqui para gente que depois do tratamento, que no tratamento as unhas do pé dela caíram, mas depois do tratamento elas nasceram mais fortes. Isso também é possível, né? Sim, pode ser que volte ao normal, exatamente ao que era. A questão de como ela vai crescer depois, aí depende do estado nutricional da pessoa. Tem gente que quando começa a tratar do câncer, dependendo da localização do câncer, está desnutrida, está depressiva, está numa situação do organismo ruim. Então, quando é feito pós-câncer, pós-tratamento, o organismo já está com uma situação melhor e isso reflete essa nutrição e esse estado geral do organismo vai refletir também tanto no crescimento do cabelo quanto das unhas. Entendeu? Entendi. Doutor Luiz, assim, eu acho fantástico a forma como a gente está conversando, né? E eu sei que você está fazendo o possível de dar todas as respostas às quais a gente já tinha encaminhado. E aí eu peço que nesse momento você faça aquele resumão, né? Paciente oncológico ou um paciente que esteja fazendo um tratamento que use, né, drogas pesadas e que afetam de fato a nossa pele, quais os cuidados fazer? O que fazer para que esse efeito não tenha tantos prejuízos para essa pessoa? Entendi. Eu vou só responder também uma pergunta que o pessoal perguntou aqui para mim, acabaram de me mandar Sim. individualmente no paciente, sobre o dano da radioterapia na região onde era aplicada. Vou até ler aqui. Quais os riscos de uma paciente em quimioterapia, não, em radioterapia para exposição solar e essa radioterapia pode deixar cicatriz na região onde foi aplicada e há alguma relação entre exposição solar e pacientes oncológicos, há maior chance desse paciente desenvolver câncer de pele. Tá. Nesses casos, da parte da quimioterapia, da radioterapia, essa radioterapia poderia, para deixar uma cicatriz da radioterapia, pode deixar realmente uma diferença daquela região, porque o tecido gorduroso ele pode ter uma alteração, né? Por ser bem localizado aquela radioterapia e fica mais endurecido. É um tipo de cicatrização diferenciada, né, daquela região. Não é uma cicatriz clássica, tipo um corte, mas pode deixar uma sequela naquele local. Por isso, geralmente, a radioterapia, eles fazem vários pontos de entrada da radiação
para que tenha um mínimo de efeito colateral no local. Mas acaba tendo, né? Dependendo da região, tá? E aí é bom, pelo menos quando está com essa radioterapia em curso, evitar de expor ao sol, porque quando se expõe ao sol nesse primeiro momento, a pele já está muito danificada, né? Tem que tomar cuidado. E fazer o resumão que você pediu, né? De resumão, Isso. é o seguinte: cada paciente é um caso específico. Então, nós temos que individualizar um pouco esses casos. Existem algumas coisas que são padrão, né? Da queda do cabelo, das unhas fracas ou que caem, da pele ressecada. Então, isso daí é uma coisa mais comum nas quimioterapias tradicionais, né? Que aí a gente tem que entender que isso é um processo natural, mas que a gente pode dar alguns auxílios, né? O ideal, nesses casos, é durante o tratamento, ou às vezes previamente a esse tratamento, procurar um dermatologista, por exemplo, para saber se já tem alguma deficiência nutricional ou uma deficiência no cabelo, no couro cabeludo, que possa ser revertida antes desse início do tratamento ou durante, para que quando tem essa queda, a recuperação posterior seja mais rápida. Porque aí evita de ficar, às vezes, a recuperação que seria, por exemplo, normalmente um ciclo do cabelo para crescer normal, e uns 4, 5 meses. Às vezes fica um ano para crescer, que é mais fraco. Às vezes, previamente a esse tratamento, ou durante o tratamento, eu procuro o dermatologista para fazer essa avaliação e ele tem uma resposta maior. E aí, quando estiver terminando essa quimioterapia, às vezes pode fazer algum tratamento, como a gente chama de mesoterapia capilar, são umas injeções no couro cabeludo, que acelera bastante esse tratamento e a recuperação. Tá? E da pele, aí tem que ver qual que é o tipo da medicação. Então, recomendo que todos acabem consultando com esse dermatologista, com o dermatologista na cidade onde morar, para poder ver, leve o nome da medicação que está usando, né? De preferência, pega o relatório do oncologista que está fazendo, leva o nome das medicações para ser analisado. E dependendo da medicação que estiver sendo utilizada, tem que fazer rastreio de câncer de pele com uma frequência maior, porque às vezes pode estar aparecendo câncer de pele na vigência da quimioterapia. E já pensou? Apareceu um câncer, está tratando um e aparece o outro. Né? E aí, quando é assim, o ideal é que a gente veja no início, que tirar, cortar da ponta, resolver esse segundo câncer, que é de menor gravidade. Né? E passar bastante creme hidratante, em geral, beber bastante líquido, porque se está ressecado, a hidratação é o mínimo que tem que ser feito, né? A hidratação e depois passar os cremes hidratantes na pele. E o acompanhamento regular, tanto com o oncologista quanto com o dermatologista. Recomendações básicas são essas hoje. Excelente, que maravilha, muito feliz em te encontrar dessa forma. Lindo, como sempre, e trazendo o teu conhecimento de uma maneira real, de uma maneira simples, que todos entendam. Isso é maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns. Tenho muito orgulho de você. Meninas, o recado foi dado, vocês viram? Muito líquido, muita hidratação, muito cuidado. Nada de sol, pouquinho sol, viu? E sempre ter aquele encontro com o médico que a gente sempre fala. E quando ele é bonito, né? Melhor ainda. Então, já deixe na agenda do dia 13 de agosto, que ele já vai estar aqui, tá? Já agenda. Margarida, faz a agendinha aí, viu? Luiz, muito obrigado. Nós estamos muito felizes em saber que podemos contar com você, mesmo longe. Nós estamos muito felizes em saber que você deixa assim o seu tempo para se dedicar a servir. Eu fico feliz porque isso é a formação do homem, do menino que a gente viu crescer.
Muito importante. Obrigada a todos que vieram estar aqui com a gente, que participaram, que mandaram perguntas. A gente sabe que 1 hora é muito pouco para a gente aprender tanto com um grande médico igual o Luiz. E a gente vai ter outros encontros. Eu espero que o Luiz esteja sempre disponível para nós, porque se não tiver, Margarida dá um jeitinho. E aí, com certeza, ele tira esse tempinho para nós. E você que chegou por último, ou que está chegando agora, ou que vai ver essa live depois, aproveita. Leve essa informação que o Luiz trouxe com tanto carinho para a gente, para as pessoas que você conheça. Para as pessoas que estão à sua volta. Cuidar da pele é tão importante como cuidar do corpo, como cuidar da alma, como estar bem. Então, se você se ama de fato, cuide-se, porque cuidar também é vida. E essa é a essência desse grupo. Nosso grupo nasceu exatamente com esse objetivo: cuidar das pessoas, amar as pessoas e trazer sempre com que essas pessoas também busquem cuidar dos outros. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E eu tenho certeza que você ainda quer deixar um recadinho para a gente. Então, manda lá. Olha, como eu sei que às vezes o pessoal vai ter dúvida em geral, deixei meus contatos aí, eu escrevi, meu telefone, DDD 31 98843 2802 e o e-mail luizdermatologista@gmail.com. E aí, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar em contato, tá? E, no mais, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Que maravilha, Luiz! Que orgulho! Ai, quando eu lembro daquele menininho lá no meu grupo de jovem, hoje um doutor lindo, eu fico ainda mais metida, viu? Muito orgulho de você. Parabéns. Deus te abençoe. Direcione o teu caminhar e que você esteja sempre disponível para servir. Gente, muito obrigado. E logo, logo nós teremos outros encontros, viu? Beijo no coração, minhas divas. Amo todas vocês.